E aí, beleza? Bom, tô gravando esse vídeo aqui numa noite chuvosa aqui onde eu tô. Tá uma noite muito agradável, muito gostoso. E eu tô aproveitando para estudar aqui, então vamos lá. Na real, eu vou explicar uma parada que é bem básica aqui, mas acho que eu gostaria de, mesmo assim, gravar um vídeo para deixar registrado alguns pontos a mais que eu acabei de dar uma olhada aqui mais aprofundado. Que é o seguinte: falar sobre o sort do JavaScript. E mesmo parecendo ser um tema muito básico, eu acho que tem alguma coisa para a gente aprender aqui sim, sobre como o sort funciona, algumas explicações um pouco mais profundas sobre como que o sort trabalha do JavaScript. E vamos lá, sem mais enrolação. Primeiramente, tem um vídeo desse cara aqui, o Brocode. Ele também destrincha o sort do JavaScript aqui nesse vídeo de uma maneira muito legal. Eu vou deixar o link do vídeo dele também no meu aqui. E aqui tem uma explicação bem resumida, obviamente que tem uma explicação bem mais completa aqui na documentação, né, no caso aqui no MDN, que a gente pode ver aqui, né? The sort method of array é um método de array. Instance sorts the elements of an array in place and returns the reference of the same array, now sorted. Enfim, vou parar por aqui. Ah, eu vou ler. Vou ler a definição inteira. The default sort order is ascending, built upon converting the elements into strings. Isso aqui é muito importante. Then comparing their sequences of UTF-16 code unit values. The time and space complexity of the sort cannot be guaranteed as it depends on the implementation. The sort the elements in an array without mutating the original array use toSorted. Tem outro método, né, para a gente usar caso a gente não queira alterar o array original. Isso é bacana saber. Mas enfim, tem essa outra pequena definição aqui que o Brocode deu no vídeo dele. Sort method used to sort elements of an array in place. Então a mesma coisa que estava ali na doc. Sort elements as strings in lexicographic order, not alphabetical. Então um lexicographic é aquele que coloca como alphabet plus numbers plus symbols as strings. É basicamente aquela parada do Unicode que a gente leu aqui, né? Then comparing their sequences, então ele converte os valores de dentro ali do array para string e compara e monta, portanto, a sequência, né? Ele faz o ordenamento ali baseado na sequência UTF-16, né? Aqui ele não escreveu isso, mas é isso que ele está fazendo ali por debaixo dos panos. Então, vamos ver um pouco de código agora e entender isso aqui tudo melhor. Então, por exemplo, aqui eu tenho um array 1, 10, 2 e 21, né? O normal seria a gente falar assim, se for ordenar isso aqui, né, então vai ficar 1, 2, 10, 21, né? Só que se eu der um console log nisso aqui, ó, a gente vai ver que ficou, na verdade, a mesma coisa, né? Não mudou nada. Inclusive, eu vou até fazer um teste aqui. Eu vou colocar o 21 aqui, pra gente ver como é que fica. Olha que legal, ficou a mesma coisa que estava no primeiro log ali. Então, o ordenamento desses números, depois deles terem sido convertidos para string e fazer a ordenação pelos seus códigos UTF-16, essa é a ordenação desses números, só que como strings no UTF-16, né?
Enfim, é por isso que a ordenação por números não fica de fato ordenado, né, do jeito que a gente espera, né? Aí tem um jeito, obviamente, de da gente fazer a ordenação por números de forma correta, né? A gente já vai ver isso. Vamos fazer isso agora, né? Então, como que é? Aliás, antes de eu fazer a ordenação por números, eu acho que a gente pode fazer o seguinte: vamos fazer a ordenação por quando a gente já tem strings para serem ordenadas, né? Então vamos fazer a ordenação de nomes. Aqui é um pouco mais fácil. Então, por exemplo, Luan, João. Aí ela está gerando aqui uns nomes para mim. Legal. Então aqui, como eu tenho strings, nesse caso a ordenação vai funcionar bem certinho aqui, porque vamos lá. Aqui ele ordenou por ordem alfabética. É o que o Brocode deixou aqui no vídeo dele, né? Ele vai, no caso, ordenar alfabeticamente, corretamente. Por quê? Porque ele transformou todos esses valores num... Pegou a sequência Unicode de cada uma dessas strings e ordenou isso. Ou seja, nesse caso, a ordenação por ordem alfabética vai bem, né? Essa... Tipo, pegar a sequência UTF-16 dessas strings vai resultar, e ordenar, né? Vai resultar na ordenação alfabética correta, né? Para string funciona bem. Agora, para números, aí que tem que fazer no caso de números, né? Vamos lá. O sort, ele aceita uma função de comparação como parâmetro. E vamos lá, como que a gente pode fazer isso então? Primeiro, a gente tem que passar uma função de comparação, que essa função vai receber dois argumentos. Geralmente é usado isso aqui, A e B, né? E aí depois a gente chama a nossa arrow function. A IA já completou o código aqui para mim. Isso aqui funciona bem, mas aí qual que é a ideia? Eu recebi essas duas funções, esses dois parâmetros aqui na minha função, A e B. O A e B, ele é basicamente os valores que a gente tem aqui no nosso array de forma... Tipo assim, vai comparando de um em um e meio que fazendo o looping, né, dentro desse array, né? Então, na primeira iteração, vamos dizer assim, o A seria esse 21 e o B seria esse 1. E assim por diante, né? Ele vai comparando esse com esse, aí depois esse com esse, e assim vai indo. Isso que seria o A e o B, né, dentro de cada loop ali. E aí, qual que é a ideia desse A menos B? É o seguinte, se o A, né, é 21 menos 1, ou seja, ele vai retornar um número positivo, né? Caso retorne positivo, ou seja, caso retorne acima de zero, então, ou seja, ele vai dizer que o B, no caso, ele é menor, certo? Se o resultado dessa conta aqui, ao retornar positivo, eu estou dizendo que o B, no caso aqui o 1, né, no primeiro loop, ele é menor. Ou seja, o sort ele vai reposicionar esse número 1 para que ele venha antes, né, do que seria o A no primeiro loop, né, ou seja, no caso aqui do 21. Né, então, basicamente, ele vai trocar de posição, vai ficar 1, depois 21. Né, nesse primeiro loop aqui. E deixa eu desligar um pouco aí, que ela tá mais atrapalhando nesse momento. Certo. E aí no próximo loop aqui, vamos dizer assim, aí o que vai fazer? O A vai ser, né, esse 21 e o B vai ser o próximo aqui que seria o 10, né?
Então a conta vai ser a mesma. A menos B, ou seja, 21 menos 10 vai dar um número positivo, o que significa que o B é um número menor do que o A. Ou seja, eu passo, portanto, o B para antes do A. Ou seja, eu escrevo o 10 aqui. E assim sucessivamente, até eu acabar o meu sort, né? E aí, no final, isso aqui vai estar ordenado. Então, vamos fazer o log, o console log. Ó, tá aqui, ó. Agora a ordenação veio certa, por número, né? Se eu quisesse fazer a ordenação descendente, era só eu mudar aqui, né? Então, fazer B menos A. Porque daí ele inverte totalmente a lógica. Então, segue a mesma ideia que eu estava explicando antes. A diferença é que no primeiro loop aqui, 21 menos 1, né? Então, vai ser o quê? B menos A. Ou seja, 1 menos 21, que vai dar um número negativo. Como deu um número negativo, então significa que o B deve permanecer onde ele está e o A também. Então, por isso que tem que inverter aqui, né? De A, em vez de ser A menos B, vai ser B menos A. Porque aí a gente pode até vir aqui na documentação. É basicamente o seguinte, aqui, ó. Essa função de comparação, tudo isso aqui que eu estava fazendo, é basicamente o seguinte. Se o resultado daquele A menos B lá, né, for maior que zero, então ele faz, né, a ordenação, né, sort A after B, né, ou seja, ele vai colocar o enfim, para que o A, né, seja venha depois do B, né, que é o que eu estava fazendo naquele exemplo lá do 21 e para depois do número anterior, né? Então, tipo, 21 está aqui. Voltando para esse exemplo, né? A menos B. Então, está aqui, ó, sort A after B. Então, o A, que é o 21, ele estava indo para depois, né? E o 1 estava vindo para antes dele. Então, é isso, né? Quando a função de comparação retorna um valor menor do que zero, aí é o contrário, né? Então, no caso, o A vai para sort A before B, sort A before B, né? E se for igual a zero, apenas keep original order of A and B, né? Então, é isso que é a função de comparação, tá? E, bom, é isso, tá? É assim que a gente ordena números, usando essa função de comparação. Tem um outro ponto também com relação à comparação de... E esse exemplo que eu vou fazer aqui agora, o Brocode faz aqui no vídeo dele, né? Então, por exemplo, Luan Lucas Pedro, né? Então, se a gente vê essa opa, essa execução aqui, Luan, Lucas, Pedro, o que acontece? Ele ordenou por ordem alfabética, beleza, mas tem um trick aqui, deixa eu ver se eu acho na doc.
Ah, tá. Esse é o exemplo que eu queria. Não, não era esse daqui, era esse aqui. Era esse aqui o exemplo que eu estava procurando. Eu vou copiar ele e vou, né? Vou usar ele aqui. Então vamos lá. Sorting non-asking characters, né? Os caracteres da, basicamente da, como que é o nome desse aqui? A tabela ASCII, né? Vamos ler aqui esse ponto que é importante isso aqui, ó. For sorting strings with non-asking characters, strings with ascending characters, e aí tem o E com traço, enfim. String from languages other than English. Use string prototype locally compare. This function can compare those characters so they appear in the right order. Então esse aqui, na real, é a melhor forma de fazer ordenação por ordem alfabética, porque principalmente se você está construindo um sistema aí, né, que vai se comunicar aí para o mundo, né? Sempre tem alguém com, vamos dizer que você está ordenando o nome ali de nomes próprios de pessoas, né? Você nunca sabe se às vezes o cara tem um acento ali no meio do nome dele. Tem muitas pessoas aí com um nome igual e tal. E às vezes é um acento que vai diferenciar ali e tal, né? Então, o locally compare, ele resolve esse problema, né? Porque basicamente o que o locally compare faz é o seguinte, ele faz aquilo que, na minha visão, aqui em cima quando a gente leu, a sequência Unicode e o TF-16 não consegue às vezes fazer para alguns caracteres especiais. É basicamente isso. A gente pode até ler aqui o que o locally compare faz, ó. Determines whether two strings are equivalent in the current or specified locale. Então, basicamente ele compara ali se duas strings são equivalentes ou não e, e retorna aqui, ó. Ele recebe uma string e verifica se elas são iguais ou não. Basicamente isso, né? Na verdade, peraí. Eu tô falando besteira. JavaScript locally compare. Vamos ler a documentação aqui do MDN que é melhor, ó. Aqui, ó. The locally compare method of string values returns a number indicating whether this string comes before or after, or is the same as the given string in sort order. In implementations with... Aí aqui tem um exemplo, tá? Mas é isso aqui, ó. Então ele pega essa string A, dá um locally compare com outra string, a B. Enfim. O output nesse caso aqui é... Ah, isso aqui também era isso aqui que eu estava tentando lembrar, não estava esquecendo. O locally compare, ele vai retornar 1, ou seja, número positivo, 0 ou negativo, que é exatamente o que o sort espera, né? Aqui no callback dele. Retornar positivo, 0 ou negativo, né? Aí de novo aquilo que a gente falou, se retornar positivo, então o B tem que vir primeiro do que o A. Se retornar negativo, aí o A tem que vir primeiro do que o B. Na sequência que a gente vai fazendo, né? E assim por diante. Então é basicamente isso que esse
console log. Tá aqui, ó, ele retornou ordenado certinho, né? Por exemplo, aqui, ó, começando com esse eu acho que se eu não usasse o locally compare, vamos fazer só o sort aqui sem nada para ver o que dá. Aí, ó, não veio a ordenação correta, tá vendo? Por conta, ó, o aqui, ó, ele veio pro final. Só que ele deveria estar aqui, né? Deveria ser a quarta posição do nosso array, né? Então é basicamente isso. Sei que essa explicação não está muito legal, mas a real é que eu tô fazendo esse vídeo mais pra mim mesmo do que, enfim, não tô com o objetivo tanto de esse vídeo tem que aparecer para um monte de gente. Eu acho que não, eu acho que inclusive os vídeos aqui do Bro Code é bem melhor. E para finalizar os exemplos que eu estou tentando ilustrar aqui, esse aqui então, o locally compare é a melhor forma que existe de ordenar alfabeticamente as coisas. Aí aqui tem um caso, um cenário um pouquinho mais complexo, um exercício um pouquinho mais complexo. Vamos dizer que eu quero fazer esse tipo de sort aqui. Sort from the most oldest to the youngest, and if the same age, sort by name alphabetically. Então essa é a forma de fazer, tá aqui, ó. Primeiro list.sort, que é essa lista aqui, né, de objetos, em que em cada posição eu vou ter name e o age. Então a primeira coisa é ordenar por idade. Só que tem o se, né? If same age, sort by alphabetic name. Então durante o sort aqui, se eu ver que a idade dos dois objetos que estão sendo verificados aqui for igual, aí ele vai fazer a ordenação alphabetically, né? E aí vai fazer aquele locally compare que eu tinha mostrado lá em cima antes, né? Que eu já até apaguei. Não apaguei, não, tá aqui. Eu apaguei a implementação aqui dentro, né? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa, tá vendo? Ele está pegando o A, ponto, acessando o nome aqui do objeto e dando um locally compare no name do B, no caso, né? E aí vale aquilo lá, né? Se alfabeticamente o A deve vir primeiro que o B, então esse locally compare aqui vai retornar negativo, né? E assim por diante. E é isso. Isso se a idade for igual. Agora, se a idade for não for igual, aí ele só ordena por idade mesmo, né? E aqui no caso é B menos A, por quê? Porque é para ordenar do oldest to the youngest, ou seja, ordenação reversa, né? Dos números maiores para os números menores. Então por isso que é B menos A e não A menos B, né? Ou seja, se B menos A, ou seja, se 34 menos 29, por exemplo, for um número positivo, então na ordenação o A vai vir depois do B, né? Porque retornou positivo.
nessa conta de menos aqui. Então vai vir primeiro o B e depois o A. Bom, acho que é isso. Acho que é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo legal aqui no vídeo do Bureau Code. Que eu esqueci de... Aqui ele dá uns outros exemplos aqui parecidos com o que eu estava explicando agora há pouco. Só que ele consegue fazer isso de um jeito muito mais dinâmico e rápido do que eu. Acho que é isso.